Oi, gente, meu nome é Helena e hoje nós vamos conversar sobre dois livros. Bom, hoje eu trouxe dois livros aqui que eu li agora no mês de janeiro pra gente conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro livro que eu quero conversar com vocês é Inverso, da Karen Álvares. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Draco e li o livro de um dia para o outro. E a história fala sobre a Megan, que é uma menina de 14 anos, quase 15, que é irmã da Mina, que tem 7 anos, vive com o pai Renato e a mãe faleceu há 4 anos. Ela tem um melhor amigo, que é o Daniel, e ela é conhecida assim principalmente na escola por não se adequar aos padrões. Ela tem cabelo roxo, usa roupas diferentes do que as pessoas esperam que ela use ou estão acostumadas, mas ela não tá nem aí para essas coisas, não tá nem aí, por exemplo, para fazer outros amigos na escola. Ela já tem uma amizade muito forte com o Daniel, então ela não liga para isso. A única coisa que ela sente muito é falta da mãe dela. E eles vão mudar de casa, então ela e o pai resolvem arrumar as coisas da mãe, né, mexer pela primeira vez, ver o que vai pro lixo e o que não vai. Nessa arrumação ela encontra um diário que tá escrito "não leia", e mesmo assim ela guarda o diário porque ela acha que é um jeito de aproximar ela um pouco da mãe. E tem um espelho no quarto que quando ela se olha, ela vê ela, mas com o cabelo loiro, vestindo saia, que é uma coisa que ela nunca usa. Ela sai dali, fica meio assustada, mas não acontece nada. Ela só fica com uma dor de cabeça muito forte. Depois, ela vai de novo até esse espelho e se sente sendo sugada para dentro do espelho e realmente ela vai parar numa outra vida que é muito semelhante à dela, aparentemente. Por quê? Nessa outra vida ela se chama Megami e ela, só que, como eu disse, loira, usando outros tipos de roupa, muito mais vaidosa. A mãe dela está viva, mas ela tem um péssimo relacionamento com a mãe, com a irmã e com o pai. O que na vida real, digamos, na vida verdadeira, ela tem um relacionamento lindo com o pai. Para mim é um dos pontos altos da história, inclusive o relacionamento que ela tem com o pai. Mas desse outro lado do espelho, não tem nada disso. A única vantagem que ela encontrou até então é que a mãe tá viva. Na escola, o Daniel tá lá, ele é o único que continua muito parecido nos dois mundos, mas ela não é amiga dele. Eles se conhecem, mas ela despreza ele para ficar com outras amigas mais populares. E aí, o conflito em si da história é que quando ela tá lá enquanto Megami, ela continua tendo a consciência de ser a Megan, ela tá dentro desse corpo, junto com a consciência da Megami, e elas disputam para ver quem vai ter o controle desse corpo, né? Quem que vai decidir as atitudes dele, porque ela não quer, por exemplo, brigar com a mãe, mas ela não consegue controlar isso. Ela grita, ela xinga, porque não é ela que é a real consciência daquele corpo, apesar de em alguns momentos ela conseguir ser, digamos, quem manda. Ela fica nesse dilema, né, de também se ela quer voltar para a vida dela real, onde ela tem uma família com quem ela se dá muito bem e um melhor amigo que ela adora, mas não tem a mãe, ou se ela quer ficar nesse mundo do outro lado do espelho, onde talvez ela conseguisse consertar as coisas e tem a mãe. E também num conflito com a Megami para saber quem que vai comandar o que, de que lado do espelho. É uma história que deixa o leitor bem curioso e envolvido para saber o que acontece. Como eu disse também, a relação dela com o pai, que foi fortalecida com a morte da mãe, porque eles compartilharam esses momentos, essa tristeza, e foram muito sinceros um com o outro, então isso ajudou com que eles construíssem uma relação de amizade e de cumplicidade e compreensão muito forte. A relação dela com o Daniel também é muito legal. O Daniel, meu personagem preferido do livro, ele é nerd, ele ama ler e ele é muito sensato nas ideias que ele tem. A Megan eu achei ela um pouco chatinha. Uma coisa muito legal no livro é que ele se passa em Santos e tem várias referências da cidade, da comida da cidade, mas além disso também tem referências
pops, digamos, do momento, incluindo Harry Potter, porque o Daniel é um fã de Harry Potter, inclusive emprestou o livro para Megan ler, e para quem é fã de Harry Potter como eu, não tem como você não gostar de ver essa participação especial, digamos, de um livro que você gosta dentro de um outro livro que você tá lendo. Apesar de essas referências serem muito legais, algumas dessas referências pops ficaram um pouquinho deslocadas assim na história, um pouquinho forçadas, mas no geral foi muito legal. Outra coisa que eu achei é que algumas partes ficaram um pouquinho deslocadas na história. Por exemplo, algumas situações que aconteceram e que pareciam ser muito grandiosas, depois não receberam mais tanta importância, ou pelo contrário, outras que parecia que aconteceu uma coisa incrível, o que aconteceu não era tão surpreendente assim, ou nem tão sério quanto parecia ser pelo contexto. E o final foi meio brusco, assim, foi tudo muito rápido. Apesar de que agora eu sei que o livro tem uma continuação, então talvez o intuito seja que o final não seja muito um final, né? Seja uma ligação aí entre os livros. Ainda assim, eu acho que ele podia ter sido mais lento até. Mas no geral eu gostei bastante da leitura. Como eu disse, eu li de um dia para o outro, porque é um livro que te envolve. Você quer saber como que a Megan vai resolver esse problema, que no começo parece tão simples, mas depois vai tomando proporções muito maiores, assim, do que imaginadas, do que eu imaginei que aconteceria quando eu comecei a ler o livro. A Karen Alvarez é uma autora nacional, é uma fofa, tive um pouco de contato com ela pelo Twitter. Vale a pena conhecer a autora, conhecer a obra dela. Quem quiser também acompanhá-la, segui-la, eu vou deixar aqui embaixo os links dela e também link para compra do livro. Você comprando o livro tá ajudando também um pouquinho o canal. O segundo livro que eu quero conversar com vocês é o livro dos Vilões, que é um livro de 4 contos, cada um de um autor diferente. E eu esperava um outro tipo de livro, então talvez por isso eu não gostei tanto. Cada conto é de um conto de fadas, né? Então tem o da Cinderela, o da Branca de Neve, da Bela Adormecida e da Chapeuzinho Vermelho, focado no vilão da história. Mas o que me incomodou um pouco é que essas releituras foram originais demais e perderam um pouco de manter elementos da história clássica que a gente conhece. Elas se passam em dias atuais, não são as mesmas situações da história, tem alguns elementos ali, claro, né? Então, na Cinderela tem o caso do sapato, mas não é um sapato de cristal. O da Cinderela foi o que eu menos gostei, na verdade, porque eu achei exagerado demais as coisas que aconteceram. Mas o da Karina Ricci foi um dos meus preferidos do livro, que é da Branca de Neve. Apesar de a Branca de Neve não ser nada igual a princesa que a gente conhece, a madrasta, ela é muito carismática. Então, ela é uma modelo famosa, no caso aqui, mas é legal acompanhar ela contando como que ela tenta envenenar aí a Branca de Neve e tudo mais. O da Bela Adormecida demorou para eu saber de que história que era essa releitura, né? Seria focado na Malévola, mas não dá para saber que tem nada a ver, só descobri porque, né, tem, claro, a parte que eles dormem, mas ficou muito tão longe da história que só me remeteu a ela muito no final. E a do Fábio Abu também tá entre as minhas preferidas. Ele fez a da Chapeuzinho Vermelho, só que a dele, a maior parte, se passa no mundo dos contos de fadas, que eles têm que reviver. Cada vez que a gente lê a história, é como se eles estivessem vivendo essa história de novo. Então, coitado do lobo, cada vez que você lê lá que o caçador abriu a barriga dele e colocou pedra, isso acontece com ele todo dia infinitamente, porque ele nunca morre, ele passa por aquilo e começa de novo. E o narrador tem um papel muito importante na história. Não o narrador dessa história, mas o conceito de narrador, ele é visto como uma divindade, digamos, aqui nesse mundo, e eu achei essa jogada dele muito inteligente, uma abordagem que eu nunca tinha visto, que eu gostei bastante. Bom, é isso. Como eu disse, tem 2 contos que eu gostei, outros 2 que eu não gostei tanto, mas o que mais me deixou assim é que eu esperava mais relação com os contos de fadas e eu achei que não é tão próximo. Bom, é isso. Me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você conhece esses autores, se indica outros livros deles. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre comentando sobre os livros que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até mais!